prazer, informação, louvor e comunhão, sempre juntos vamos estar. Começa agora o programa Seu Nome é Sucesso, com a doutora Luzia Vídica. Apresentando toda terça-feira, com convidados, notícias e informações. Bom dia, bom dia! A paz do Senhor. Doutora Fátima agora vai falar uma palavra vindo lá do céu para os nossos ouvintes. Bom dia. A palavra de hoje está assim, um pouco Manda relacionada link, ao assunto que a gente vai discutir, né? É sobre o atalaia de Israel. Está em Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, o do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, glórias a Deus, amém. A interpretação que o Espírito Santo me dá dessa palavra é assim, né? O atalaia é aquele que avisa as pessoas, né? E as pessoas vão seguir essa orientação ou não. Então Deus sempre nos avisa sobre o nosso caminho, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual do homem, né? Você compra um celular, você vai dar uma olhadinha no manual, ver como que ele funciona. E para mim a Bíblia é o nosso manual, né? Então tudo que a nossa vida, tudo está, se a gente souber procurar, sempre está ligado, né, à palavra de Deus. Então, hoje o nosso tema, o nosso assunto é sobre a defesa civil, né? E a defesa civil avisa, né? Então a gente vai discutir, vai falar sobre qual o papel, né, que o Valdomiro, nosso querido colega, né, ele vai falar uns dias, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então, que o Senhor nos abençoe. Bom dia, senhor Valdomiro. Bom dia, Luzia. Em primeiro lugar, nós queremos saber quem é Valdomiro. Valdomiro é pré-candidato a vereador de São Paulo. Explica para nós quem é o senhor Valdomiro. Quem é Valdomiro? Luzia, eu sou baiano, sou soteropolitano, nasci em Quilombo, né? Sou quilombola. Você nasceu em Quilombo? Sim, sou quilombola. Saí por volta de meus 7 anos de idade dentro do Quilombo, fui para a periferia, né? Que é o bairro do subúrbio de Salvador. E vim para São Paulo, tenho hoje 30 anos aproximadamente dentro de São Paulo. E na luta, sou técnico em segurança do trabalho. Passei pela psiquiatria, né? Cheguei na saúde através da psiquiatria. Trabalhei muito tempo no Juqueri, depois no Pinel, depois fui para... Trabalhou lá no Juqueri já? Trabalhei muitos anos no Juqueri, depois fui para o Pinel, depois fui para a atenção hospitalar, né? Que é a atenção clínica. E aí coordeno um fórum de saúde dos trabalhadores da população de São Paulo, que é um órgão ligado à proteção do SUS, ao acesso da população à saúde pública e às condições de trabalho para aqueles que trabalham na saúde pública, né? Que sem condições de trabalho para trabalhadores e profissionais de saúde não existe o acesso à saúde pública para a população. Então eu faço esse trabalho há muito tempo, né? Faço de corpo e alma, e por conta dessas atividades que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, é que o Fórum de Saúde, os componentes do Fórum, né, pediram para que a gente pudesse vir por uma pré-candidatura para que a gente possa continuar lutando em favor do Sistema Único de Saúde, em favor do acesso da população à saúde pública.
Por isso a gente percorre em diversas instâncias, conversa com muita gente. Então o Valdomiro de fato é pré-candidato, né, pelo PSOL, né, pelo partido espero, para o próximo prefeito, que será o Guilherme Boulos, na cidade de São Paulo. Nós estamos nessa pré-candidatura, mas independente dessa pré-candidatura, independente da busca desse espaço na Câmara Municipal, nós vamos continuar lutando pela saúde da população da cidade de São Paulo. Com certeza. Valdomiro, explica pra gente o que vem a ser a Defesa Civil. Explica para nós, para os nossos ouvintes. A Defesa Civil é um órgão muito importante, Luzia, muito importante. Eu até quero falar um pouco da origem da Defesa Civil. Isso, fala a origem para nós. Porque a Defesa Civil, na realidade, os nossos primeiros esboços desse órgão fundamental aconteceu em 1942, o primeiro esboço que teve, né? Já existia órgão em outros países, e aí por conta de um naufrágio que teve, né, aqui na região, aqui no nosso país, né, em 42, então se saiu o esboço, né, com, se não me engano, 56 vítimas. Então saiu o esboço de ajuda, né, comunitária, para poder fazer os resgates, ajudar. Então, naquele momento, desse esboço que saiu em 42, em 66 foi que saiu o primeiro decreto, né, sobre a Defesa Civil, que foi no Rio de Janeiro. Realmente a lei, em 66, que foi... Em 66, saiu no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Nasceu ali naquele momento, né, e aí a partir houve deslizamentos de terras, enfim, né, houve enchente no Rio de Janeiro, é uma região muito atípica, né? Então, a partir daquele momento ali saiu esse decreto. Então, nós temos, na verdade, como origem da Defesa Civil, tá, o Rio de Janeiro em 66, em 1966. E aqui em São Paulo, como que é esse trabalho aqui em São Paulo? Quem são os componentes aqui em São Paulo? Explica para nós. Vamos lá. Na realidade, a Defesa Civil é uma, como eu já coloquei, ele é antigo, né? O seu decreto de 66, mas nós só tivemos uma regulamentação da Defesa Civil em 2012, através do segundo mandato do presidente Lula. Demorou um pouco. Demorou. Né? Por que essa regulamentação em 2012? Para que pudesse organizar a Defesa Civil. A Defesa Civil era um órgão completamente desorganizado. A partir de 2012, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, então os municípios, os estados passaram a se organizar melhor nesse intuito. E ela é formada por voluntários. São voluntários porque não são pessoas voluntárias que não recebem nada, tá? São voluntários porque eles são chamados, né, no momento em que é necessário se agrupar o maior número de pessoas. Então, as pessoas que têm interesse em participar da Defesa Civil, elas se cadastram, existe tanto nos municípios como nos estados, existe lá um cadastro que você vai lá, se Mas cadastra. Aonde que é? Que lugar? Na plataforma, hoje é tudo na plataforma digital. Digital. Orientar direitinho as pessoas, aonde que ela tem que ir. Sempre Entrar na na plataforma digital da Defesa Civil. E se cadastrar. Né? A partir daquele momento, você tem um salário, hoje, se eu não me engano, em torno de R$1.000 e poucos reais. E para a pessoa se cadastrar, tem alguma exigência, idade, profissão, ou qualquer pessoa pode ir? Qualquer pessoa. Não importa a idade, não importa... Claro que você tem que ter uma idade que possa, na verdade... Então, mas está específico lá? Hã? Oi? Não, eu acho que tem que ter uma idade, por exemplo, ser muito idoso também não tem como. Tem que ser coerente. Acima de 18 anos. Coerente. Tá? E você tem uma idade que você pelo menos abaixo de 70 anos de idade. Para que você possa ter condições de fato estar ajudando. Né? Porque, na verdade, são esforços. Para fazer um trabalho como Defesa Civil, são esforços. E eu estou falando isso, na verdade, o agrupamento de pessoas que vão fazer, na verdade, a gente chama de trabalho duro, trabalho de frente, né? Mas existem os técnicos da Defesa Civil. Mas quando a pessoa faz o cadastro lá, tem uma seleção?
Sim, aí quem faz essa seleção é os especialistas lá dentro, entendeu? Justamente para que você possa caracterizar quem pode ou não Atuar, você, né? Atuar, né? Você sabe nadar, então quem não sabe nadar não vai pode poder ir. fazer um Eu enfrentamento. não poderia. Não tem como. Então existe Na verdade, é uma seleção. é uma seleção, é necessário uma ser seleção. feito isso, é Em necessário. cada região de São Paulo. Sim, Então. né? Então a gente sabe que é necessário ser feito isso, é extremamente necessário, né? Então essas pessoas fazem esse cadastro, recebem um certo valor quando é chamado, quando tem um sinistro, uma situação muito né, necessitária, né, para que eles estejam lá. E eles têm salário, que você falou? Tem sim. Na verdade, eles chamam de voluntário porque eles são chamados quando há necessidade. Mas eles têm uma ajuda, né? Para que eles possam atuar. né? Possam Inclusive, atuar, eu lembro, dependendo do período que eles vão estar atuando. Na minha cabeça, essas pessoas que são recrutadas, acho que geralmente são aqueles que moram naquela região, que conhecem. Que eu lembro bem quando aconteceu, acho que em Mariana, que tinha uma moça que ela foi de bicicleta, né? Avisando as pessoas. Então ela era daquela região para ela saber o caminho, o percurso, né? Não adianta eu ser voluntária lá no Rio de Janeiro que eu não conheço. Exatamente. Né? É Tem que ter necessário. uma noção. Tem que ter noção, conhecer o local, Exato. de preferência conhecer toda aquela região, a vizinhança. Acho que é o mesmo esquema do agente comunitário, né? Que são pessoas da região. Perfeito. Inclusive o agente comunitário de saúde, né, foi espelhado em situações como essas, né, para poder fazer as ajudas. Vamos continuar, ele estava explicando. Então, tem alguma metodologia de trabalho? Então, Como que é isso? Tem sim. Na realidade, a Defesa Civil ela não é formada apenas pelos chamados voluntários, né? As pessoas que vão estar lá à frente. Você precisa ter meteorologista, você precisa ter engenheiro civil, você precisa ter todo tipo de técnicos que possa fazer a avaliação. Vai chover hoje? Esse prédio aqui está condenado, esse prédio aqui... Então, você tem que ter os técnicos para fazer a avaliação. Depois de feita a avaliação, tem que ser tomada a decisão. As pessoas precisam sair desse local, é um local que pode ter deslizamento, então eles analisam tudo. Esses técnicos é que analisam, esses engenheiros que analisam. Certo. Analisou, tomou a decisão, então é necessário convocar aqueles que, se aconteceu o sinistro, se aconteceu o desastre, é necessário convocar as pessoas que possam ajudar as pessoas que estejam em situação. Mas aí a Defesa Civil ela não é um grupo técnico apenas para tirar as pessoas daquele local ou isolar o local. Você precisa também ter atividades ali dentro, como por exemplo o serviço social. Tem situação que precisa deslocar aquelas pessoas para um abrigo, deslocar aquelas pessoas para um outro local para elas possam morar. Precisa dar cesta básica para aquelas pessoas, né? precisam amparar aquelas pessoas. Então a Defesa Civil não é só o órgão que vai analisar o local, se pode ter enchente, se pode ter deslizamento, se pode pegar fogo. Não é só esse órgão, ele é muito mais amplo. Possa fazer não só a retirada, mitigar o problema que esteja ali, não só a retirada das pessoas da área de risco, mas também possa oferecer às pessoas um pouco de dignidade. Então é uma ação ampla. Agora me diga assim, esse órgão ele é municipal, federal e estadual. Cada município, cada estado e a União tenha o QG, vamos dizer assim, da Defesa Civil. Nós temos a Secretaria Nacional, que é a nível federal, que se estuda, que dá estrutura para os estados e municípios, né? Todos eles têm mapeado suas regiões das áreas de risco que pode acontecer. Você tem os estados que também oferecem a estrutura para os municípios, né? A Defesa Civil Estadual também tem uma certa estrutura, e você tem os municípios, né? São Paulo é dividido, no nosso capital é dividido a Defesa Civil nas subprefeituras, são 32 subprefeituras, são 32 órgãos de defesa civil que nós temos na cidade de São Paulo. Então, cada subprefeitura tem ali um núcleo da Defesa Civil. E cada vez, e sempre mapeando o local. Vamos dar um exemplo da gente de Pirituba. A Defesa Civil de Pirituba tem mapeado todos os locais de risco daqui da região de Pirituba. E como que é esse mapeamento? Ele começa a época de chuva? Não, esse mapeamento é constante. Constante. É constante, o mapeamento está lá.
eles estão o tempo todo Eles têm um observando. aparelho? O que eles têm? Não, Tem não, uma é visita- tecnologia? Não, é visita Presencial. mesmo, presencial. Vai lá, vai ver, vai analisar em loco, vai observar se aquela área pode ter deslizamento, tem risco de enchente, né? Se aquela árvore pode cair, se aquele terreno, aquele solo, ele tem muito movimento, pode, na verdade, trazer danos ao prédio. Então, É muita responsabilidade, é né? muita responsabilidade, não é simples. A Defesa Civil é um órgão muito competente. E aquelas pessoas que estão lá têm que ser técnicos muito competentes para que possa Tem não que ter só uma levantar. visão ampla. É uma visão Como diz técnica a Bíblia, mesmo. são os atalaias, né? Exatamente. É uma visão técnica mesmo, né? A partir daí eles têm mapeado o que pode acontecer, tanto é que se acontecer algum sinistro, alguma situação, eles estão prontos para agir. Já tá ali. E me diga uma coisa, Valdomiro, eles têm o poder de polícia, por exemplo, e eu não quero sair da minha casa, eles têm como obrigar a sair ou tem que recorrer à justiça? Tem que recorrer à justiça. Ninguém pode ser obrigado a nada. Ninguém, absolutamente, pode ser Mesmo que obrigado. esteja em situação de risco. Mesmo que esteja em situação de risco, por incrível que É pareça. porque a gente observa Só a que as pessoas justiça- não querem sair da casa. Só a justiça pode dizer, Sai. você saia ou não. Só a justiça. Fora disso, as pessoas têm o direito Avisar. o direito de Orientar. permanecer ou não. Agora, a Defesa Civil tem a obrigação Então, de orientar, de avisar, de falar dos riscos, né? E de prestar assistência se se cair. aquela pessoa ficar lá também. Tem Mas obrigação. também, se a Precisa pessoa prestar sair da casa assistência. dela, ela tem que ir para um outro local. Como é que vai sair e vai para onde? Por isso que a Defesa Civil não é só a questão técnica. Ela é muito mais ampla. Ela precisa dialogar com o serviço social, precisa dialogar com a habitação, precisa dialogar com todos para mostrar, olha, você tem ali 1000 pessoas, essas pessoas precisam ir para algum lugar. Como é que vai ser? E Vai a pra onde? alimentação, vestuário para essas pessoas? Você tem o setor social, Social. do município, Aham. né? Da serviço Então a social do defesa município. trabalha em conjunto com toda essa parte. Por exemplo, a arrecadação de fundos, né? Sim. Para roupas, comida. Isso. Não é a Trabalha Defesa com- Civil que faz essa Não, arrecadação. ela trabalha. Mas ela trabalha com. Ajudando. É um trabalho multi. É interessante, multi mesmo, É um né? trabalho multi. Aham. É um trabalho assim excepcional. Na verdade, podemos chamá-los de anjos da vida. Interessante. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. A defesa, você falou, tem os técnicos, né, que são os funcionários fixos, né? Sim. E os demais mais ou menos assim, também são funcionários, mas voluntariados. Isso. Esses funcionários fixos é através de concurso público ou não? Sempre. É que hoje, infelizmente, nós estamos desmontando o O Estado. Estado, né? E Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque a partir do momento que se desmonta o Estado brasileiro, um dia de manhã você pode não ter mais esses profissionais lá. Mas sim, essas atividades deveriam ser por concurso público, para que eles pudessem estar lá e garantir à sociedade a estabilidade do Estado, o trabalho do Estado e não de políticos. Mas né? eles são concursados? São, mas infelizmente tá muitos- acabando, não tá são tendo mais poucos. concurso. Ele vai Infelizmente, aposentando, vai ficando idoso, E aí vai saindo. a atual administração né, municipal e estadual está tirando o concurso público da frente para contratar as pessoas que ele acharem que deve contratar e colocar lá. Eu te fiz- Infelizmente. Eu trouxe essa pergunta, né? Porque, por exemplo, por ser um órgão extremamente importante, ele está muito ligado ao emocional. Né? Muito. Quem nas tragédias, o que mexe com as emoções das pessoas? Quem está, é lógico que fica destruído, né? Quem está no foco e quem está longe, por exemplo, aconteceu no Sul, mas quem está lá no Nordeste se sensibiliza. Isso. Então eu entendo que esse órgão, ao mesmo tempo que ele é extremamente necessário, ele também pode ser extremamente usado politicamente. Exatamente. Então a pergunta foi essa: é concurso público? Porque se é um concurso público, você fica muito mais democrático, né? Agora, se não é, aí você Você usa. Você a usa seu o que bel você prazer. quiser. Infelizmente, o que está acontecendo hoje no município de São Paulo e no estado de São Paulo é o uso da atividade essencial com finalidades políticas, infelizmente. Né? Estão tirando o Estado de direito do povo para colocar
os interesses particulares. Muito triste isso, mas é a realidade. Mas o importante é que a gente tenha uma defesa civil que nos proporciona mitigar nossas dores, nos proporciona mitigar os nossos sofrimentos. Com Né? certeza. E aí a gente fala, na verdade, em grandes catástrofes, como essa que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, que já aconteceu aqui em São Paulo Na há pouco Bahia. tempo, lá na Bahia, Triste, enfim. né? No Rio de Janeiro, No Rio de Petrópolis, Janeiro. Aí a gente vê tudo isso. Mas quando vê situações pontuais também... por ali exemplo, no litoral de São Paulo. não, o prédio caiu. A gente vê, o prédio caiu, aquela casa desabou. Quando começa a aparecer rachaduras, né, começa a aparecer qualquer tipo de problemas naquele imóvel, é chamado 199, que é a Defesa Civil. Chamado, Você chama a é. Defesa Civil para que ele possa analisar a sua Analisar a casa. situação. Você E viu aí- lá no centro de São Paulo o que aconteceu lá naquele prédio lá? Isso. Aí vai dizer assim, olha, esse prédio, essa casa está em risco. Você precisa sair daqui. Quem faz essa análise em nome do poder público é a Defesa Civil. Né? Então a população tem que estar ciente, né, de uma maneira em geral, que se ela ver, ela também tem que ser fiscal, né, do seu bairro, né? Se ela vê, assim, por exemplo, uma situação de risco, 199. 199, Defesa Civil. Né? Então é importante ter isso claro, né? Ter não só a forma de contatar com eles, mas também como você observar o que acontece à sua volta, onde você está morando. Se tiver alguma coisa, você está andando na rua, a rua rachou, né? Exato. O asfalto separou um Tá pedaço diferente do uma outro. coisa aqui, Tá né? diferente alguma coisa. Tem uma cratera aqui, apareceu uma cratera que não tinha. De onde veio esse buraco? Defesa Civil. Entendi. Eles são os técnicos competentes, preparados para analisar A situação. todas as situações no campo da geologia, no campo da observação do clima, né? Ele pode, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui está em risco, isso aqui não está em risco. Eles têm essa competência. Então, mas por exemplo, assim, uma pessoa que mora assim, lá no bairro da Brasilândia, um exemplo, Terezinha, Brasilândia, aí vem aquela chuva e faz aquele buraco enorme no asfalto. Aí os carros começam a passar ali, as motos podem sofrer acidente. A população ali, ela tem que procurar aonde A ali Defesa Civil. denunciando, mas que lugar ela vai na subprefeitura daquela região? Então, É vamos isso lá. que ela tem que ir? Vamos lá. O que é a Defesa Civil? A Defesa Fala Civil. isso para a população. A Defesa Civil, ele é o órgão que ele vai mitigar um problema generalizado. Se tem uma casa, um problema estrutural no prédio, tem risco de deslizamento, é a Defesa Civil. Mas nós temos, junto à Defesa Civil, não vamos esquecer, que é as subprefeituras, que é a competência da prefeitura. Então, se a gente não tem, na verdade, uma pavimentação no asfalto e criou um buraco naquela rua, não estou falando de uma rachadura, eu estou falando de um buraco. Aí já não é mais a Não é a Defesa Defesa Civil, aí é por isso que Subprefeitura. vai até lá a subprefeitura. Opa, precisa tapar esse buraco. Aí é de competência da prefeitura para tapar o buraco, já para não é quebrar outra- carro, é outra coisa. A Defesa Civil vai entrar quando existe um fenômeno natural. Ou provocado por conta de uma má técnica de construção, né? Como pode acontecer com prédios, enfim. Ele vai tirar aquelas pessoas dali para colocar essas pessoas em segurança. Você entende? Ele tem sempre a finalidade em proteger A vidas. população. A população. Então ele não vai consertar o prédio. Ele não vai dizer assim, nós vamos replantar essas florestas porque eles estão acabando com as florestas, né? E Não é por a- isso não é a função não da é defesa. a função da Defesa Civil. A Defesa Civil vai analisar o contexto. Se aquelas pessoas que estejam ali em volta daquela situação tiver com sua vida em risco, iminente ou não, ela vai retirar essas pessoas do Vai orientar, risco, né? vai orientar para tirar do risco, né? Para que as pessoas não sofram as maiores consequências, tá? Agora, para fazer o reparo, né, das situações, aí você tem a própria administração da prefeitura, do estado, dependendo do que seja. Mas, o Valdomiro, o que assim eu tenho observado
que as pessoas, elas constroem as casas bem nas beiras dos rios, Nas encostas, nas né? encostas, nos barrancos. O correto não seria antes, Essa porque pergunta a gente aprende que não quer calar. a gente aprende que é melhor prevenir do que remediar. Sim, O correto não era orientar essas pessoas antes. Vou respirar, mas vou responder. Porque depois que vem o perigo, Essa pergunta da Luzia, antes que você responda, eu vejo assim que é uma coisa tão profunda e tão antiga, né? Meu Deus, vamos lá. não, porque não é. Porque Sim, o certo é isso prevenir. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Uhum. Nós falamos do Rio de Janeiro. Nós temos um morro no Rio de Janeiro em que todos nós conhecemos a história porque aquelas pessoas foram parar naquele Pro morro. Uhum. Todos É, nós isso aí conhecemos. foi lá no começo, lá, né? É porque eu falei, é tão escravidão. antiga. É, a história Da antiga, escravidão. nós sabemos, na realidade. Os negros foram jogados, aí foram para os morros. Foram lá, foram primeiro auxiliaram na guerra, prometeram um monte de coisa, quando retornaram, falaram, põe lá em cima, Uhum. tá? Põe ali. Enfim, mas se realmente a elite, e eu não vou chamar de elite, que tem gente da elite que gostaria que fosse diferente, mas vou chamar de burguesia. A burguesia do nosso país, se quisesse mesmo que tivéssemos um país socialmente digno para todos, com oportunidade para todos, com respeito para todos, nós já teríamos isso há muito tempo. Então, Luzia, a sua pergunta diz o seguinte: o Rio de Janeiro continua o Rio de Janeiro depois de décadas de anos, de centenas de anos, continua naquele espaço porque a burguesia não quer que a população pobre tenha o mínimo de dignidade e respeito. Por isso que aquelas pessoas continuam lá. E aí as pessoas ainda vão para as casas, nas encostas, vão morar debaixo de pontes e marquises, vão morar muitas vezes nas calçadas. Hoje está muito comum, o centro da cidade está tomado. Nós temos mais de 50 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, a maior metrópole da América Latina. Nós temos essas pessoas jogadas porque a burguesia não quer que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade. Tá? Então, eu concordo com você, sim, que deveria prevenir para que essas porque pessoas o não correto sofressem. é prevenir. Mas, infelizmente, nós não temos isso, tá? Em uma cidade tão desigual, em um país tão desigual que é o Brasil, onde 1% da população, tá, detém mais da metade, muito mais da metade de que todo o recurso financeiro do PIB que esse país produz, tá? Então, é um desrespeito você ter 1% da população com muito mais da metade do que o resto do povo desse país. Então, é isso que a gente muito vive. grande. Muito grande, muito grande. Eu vejo assim, Valdomiro, a coisa é muito ampla, muito antiga. E assim, trazendo, tem o lado prático, né? Que você vê, se ali é perigoso, por que a pessoa vai morar ali? Porque eu fiz muito tempo evangelização. Né? Isso também. Aí eu andei por lugares aqui em São Paulo que eu falei, meu Deus, como que a pessoa pode morar aqui? Mas a pessoa... E é muitas pessoas, muitas, né? Eu pensava comigo, né? Um país tão grande, com tanta terra, né? E a Tão pessoa rico. aqui, né? Com tanta terra. Tem lugar que você anda que você não vê uma alma, né? Eu sou do interior, moro também no interior e aqui, e eu vejo bem que você anda, às vezes você não vê nada. E aquela terra lá. Aí você para e pensa, mas por quê? Aí você vai, você volta, você vê até toda aquela chamada para as pessoas virem da industrialização, para vir para a cidade, né, para ficar na faixa litorânea, a destruição dos pequenos comerciantes, para ter todos esses supermercados, essas coisas enormes, tudo isso, e a destruição da família. Sabe, Valdomiro? E a destruição A do destruição planeta. da família, para mim, foi o fundamental para o mundo estar do jeito que está, né? Então, você veja que a coisa realmente é ampla e até espiritual,
sabe? Com certeza. A coisa é muito séria. Então, às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas um dia eu estava de trem, eu fui daqui para Osasco. Eu passei por um lugar ali, Carapicuíba, tudo, eu olhei assim da janelinha do trem, falei, gente, umas casas lá, parece que a casa, sabe, tava pendurada. Em cima do Assim, morro. no morro, pendurado, assim, sabe, 3, 4, 5 andares, numa estrutura fininha, sabe, aquelas coluninhas fininhas. Eu falei, Jesus, uma chuva forte aqui, isso vai rodar tudo. Então você fica pensando, quem serão as pessoas que moram aqui? Qual a origem delas? O que elas pensam? Por que elas estão aqui? Por que elas não estão em outro lugar? Então a coisa é muito mais ampla, muito mais séria. Muito mais. Também a gente não pode culpar somente o poder público, a pessoa também. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Porque não é culpar. Eu acho que às vezes a pessoa fica assim, a culpa é culpa daquele outro. É uma coisa que vem paulatinamente, a destruição. É verdade. É uma destruição paulatina. Então, assim, não é o caso de você procurar o culpado, né? O caso é de o porquê, né? Daquela situação. Porque a pessoa não daquela quer solução das ela quer uma coisas. vida melhor, ela quer uma dignidade de vida melhor. Porque- Ela tá ali porque ela não tem condições, porque é muito triste. Exatamente. O que acontece? É muito A triste. gente não cobra o poder público, mas a gente não tem em quem a gente cobrar, tá? Mas por outro lado, a gente não pode pensar que existe algo que não tenha, que não tenha consequências. O que acontece, como eu estava falando anteriormente, existe uma burguesia que domina, tá, parte da política desse país. Muito dos políticos, dos núcleos políticos desse país é dominado pela burguesia. Esses núcleos políticos impedem que as pessoas ascendam, impedem informações. É isso que vem acontecendo. Muita gente, hoje, está muito comum as informações por WhatsApp. Mas tem muitas informações falsas também. Então, por isso mesmo, porque muitas pelo informações WhatsApp você falsas. pode, na verdade, colocar as informações falsas. Mas por que essas pessoas têm apenas o WhatsApp para se informar? Como que essas pessoas chegaram nisso? Porque existe um topo da burguesia que sabe como manipular essas pessoas. E essas pessoas são manipuladas sem perceberem que estão sendo manipuladas. Essas pessoas compartilham, se guiam por notícias falsas, achando que estão com notícias verdadeiras. Porque elas não têm informação de aquilo é falso ou verdadeiro. Depois de muito tempo, poxa, isso aqui eu Tem que não procurar deveria a fonte correta. eu não deveria ter compartilhado, mas já compartilhou. Tem muita gente fazendo isso. Então, quando a gente percebe que as pessoas hoje estão morando em área de risco, que as pessoas, tá aí uma fila imensa de desempregados, Muita gente. sabe? Essas pessoas vão voltar a trabalhar. Quando você olha o nível de tecnologia que está, a inteligência artificial, você sabe, a construção civil, o chão de fábrica, é tudo tecnologia. A gente sabe que essas pessoas que não têm o mínimo de acesso à educação, a cursos, essas pessoas não terão acesso a trabalho, a emprego mais. Nós sabemos disso. Mas quem é que estão fazendo Principalmente isso? no campo, né? As Principalmente máquinas. no campo, tudo. E aí, quem é que está fazendo isso? É o povo que não quer? Que não se interessa? Não, porque existe uma burguesia que está colocando o povo onde ele deve ficar. Você vai ficar aí, eu não quero que você saia daí. E nós, povo, a gente não consegue, na verdade, entender que tipo de movimento está acontecendo, não só no país, mas no mundo inteiro. Está havendo um movimento planetário e a população hoje está vendo dancinha do TikTok. Está vendo, na verdade, os rios. As pessoas não estão, as crianças estão com problemas psicológicos por conta de celular. Os jovens estão com problemas por conta de celular. Essas pessoas esqueceram o mundo externo. Estão enfiados no mundo tecnológico que não vai te dar nada. Essa é a dura realidade. Então não é só a culpa das pessoas. As pessoas estão sendo levadas a não pensar, a não refletir, a não ter senso crítico, a não construir. Estão sendo levadas. E existe um grupo elitizado, ou melhor,
da burguesia no planeta que está, na verdade, tirando o chão dessas pessoas. Estão tirando as condições de vida das pessoas. Mas é por isso que a gente tem que confiar em Deus. Né? Eu concordo. Colocar o Senhor em primeiro lugar na vida da gente. Você não pode se abater, se levar. Deus é nossa... Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. A nossa estrutura. Mas ele nos diz assim, faça por ti que eu te ajudarei, né? Com certeza, nós temos que fazer a nossa parte. Então, na verdade, a gente precisa ter ele como nossa estrutura, nossa força, nosso horizonte, nosso elo. Nós temos que ter o foco. Mas a gente precisa discutir sobre essas coisas, porque a gente precisa construir o chão que a gente vai trafegar. A gente precisa construir a plataforma que a gente vai estar vivendo. Entendeu? Nós somos responsáveis pelo nosso Nós futuro. somos responsáveis pelos nossos futuros. Olha, eu sou, como eu disse assim, eu sou do tempo que na escola tinha educação moral e cívica, né? E eu já tive um estágio em outros países, então eu lembro que eu saía de manhã para ir fazer estágio no hospital, eu via na escola, às vezes, passava em frente às escolas, né? Desses lugares, e eu tinha a noção, as crianças estavam fazendo treinamento, né? Tipo assim, se acontecer alguma coisa, você faz o treinamento. A gente vê, às vezes, no Japão, né, que tem terremoto, então as crianças fazem treinamento. Então, a educação com as crianças, né? Então, a base de uma nação é a educação e criança, né? E eu vejo, assim, que parece que o Brasil, né, deixou de lado a educação. Simplesmente, você tem a educação da elite, né, que é caro os colégios, né? Caríssimo. E tem a educação pública, né, que está lá, né? Então, aí quem tem que ver isso é a família. E a defesa civil, lá, eu lembro que quando eu fiz ginásio, né, colégio, primário, a gente tinha uma noção, né? Até mesmo, não era defesa civil o nome, né? Era situações, né, de como proceder, era uma noção só, não era assim a aula, tudo, mas a gente tinha, né? E será que ainda está assim agora, né? Eu não tenho filhos, então eu não acompanho, né, a escola pública. Será que está assim? Não, é totalmente diferente a escola hoje. Eu só queria, assim, sair um pouco do assunto. Eu pego muito ônibus. E que, assim, que eu tenho observado, às vezes eu fico muito entristecida. Às vezes o idoso, ele entra no ônibus, o adolescente, ele está sentado no banco do idoso, ele está no celular, e no celular ele continua. Então, aí eu fico pensando, cadê a educação dessa família? Ele não aprendeu em casa que quando chega um idoso, ele tem que levantar? Às vezes eu vejo idoso ter que levantar para o outro idoso sentar. E aquele está lá no celular e não sai. Então, eu sempre falo pro meu filho dentro de casa, quando você pegar ônibus, quando você pegar metrô, se você vê uma pessoa, não importa, é mais velho do que você, às vezes não é nem idoso, é mais velho do que você, levanta para essa pessoa sentar. Porque isso é falta de educação, isso é falta de respeito. E, infelizmente, isso tem que sair, partir da onde? Tem que partir da família, é a família que tem que ensinar. A pergunta é onde é que está a família? Então, é a base. E não adianta, não levanta. A pessoa não... Eu tenho observado muito isso. Isso é muito triste. Aí depois, essa pessoa, ela está sentada lá, aí ela vai lá fazer uma entrevista no emprego. Eu fui reprovada, eu não consegui o emprego. Mas lá atrás, o que ela fez de bom para o próximo? Porque tudo que nós fazemos de bom para nós vem como se fosse assim, vem para nós. O que nós fazemos de ruim também vem para nós. Então a gente tem que também observar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Você está fazendo para o próximo aquilo que você quer que faça para você? Se é a sua mãe que está em pé ali, você queria que o outro que está sentado ali levantasse? Então, tudo
eu sempre falo, nós seres humanos temos que colocar no lugar do outro. Tudo que eu quero que faça para mim, então a gente quer fazer pelos outros. E as pessoas, infelizmente, não pensam assim. Eu fico muito entristecida com isso. Eu tenho observado muito isso. As pessoas não... E é vários lugares. É metrô, é ônibus, é trem. Não levanta. A pessoa não levanta. Mas é como o Valdomiro falou, onde está a família? A família está destruída, né? Por que a família está destruída, desestruturada? Que antigamente, assim, é muita coisa, foi muita evolução e rápida, né? A mulher saiu de casa para trabalhar. Aí ela não tem o tempo de ficar com os filhos, né? De receber os filhos que voltaram da escola. Quem está educando esses filhos, né? Quem está é a babá, né? Ou então é a creche, né? 90% dos pobres não tem babá, então é creche. Então, como que está essa educação na creche, né? O que a criança está aprendendo? Ela está onde o pai e a mãe? Desde pequeno. A grande maioria das famílias, às vezes, não tem a ausência do pai. A mãe, que é o pai, que é tudo. Algumas famílias é a avó e o avô que está criando, né? Então, às vezes, quando você sai para evangelizar, você vê tudo isso, né? Eu falo isso na classe, né? Na classe pobre, né? Então, aí você vem que é a classe pobre que pega ônibus e metrô. Então, daí vem a pergunta. Nem sempre, viu, Fátima? Se você andar de ônibus e metrô, o rico está de motorista, né? Eu de jatinho. O São Paulo é o que mais tem helicóptero. Certíssimo. Então, né? Então eu digo assim, é a destruição dessa população, né? Da família, né? Porque a família não senta mais para jantar junto, para almoçar. Então, quando a gente faz uma avaliação como essa, a gente se pergunta onde é que está a família. A gente precisa ir lá atrás. Hoje eu sou um homem maduro, mas eu fui jovem. Uhum. Mas quando eu fui jovem, eu tive um pai, eu tive uma mãe que me deram os princípios. O princípio é a base. Que me deram esses princípios, que me deram, na verdade, o rumo, que me deixaram claro de que o que era a vida naquele momento e o que era a vida depois. E aí, as gerações vão passando. E o que vai acontecendo na geração, que a gente percebe, é que o sofrimento que eu quis passar, que eu passei, eu não queria que meu filho passasse. O sofrimento que o meu pai passou, ele não queria que eu mesmo passasse. O sofrimento que o meu avô, o meu bisavô passou, ele não queria que meu pai passasse. Só que quando a gente vai, a partir deste momento, desses momentos, a gente chega e percebe que quando a gente não quer que o outro caia para que ele possa aprender a se levantar, a gente está prejudicando ele. Então a geração de hoje... É verdade. A geração de hoje é a geração que os pais não queriam que eles caíssem, não queria que eles ralassem o joelho. A geração de hoje é que os pais, na hora do filho aprender a montar bicicleta, tinha que ter um capacete e uma joelheira, para que ele não se machucasse. Então, e essa geração de 70 anos atrás também aprendeu a brincar de bicicleta, mas não tinha nem o capacete nem a joelheira. A gente vai percebendo que cada momento que a gente vai tirando essa possibilidade de reação da criança, sabe? A gente vai tirando essa reação, esse cair e levantar da criança, a gente tira muito, muito mais deles do que a gente possa imaginar. Então é o que a gente percebe hoje na geração de hoje. É necessário, né, e fica claro pra gente que a gente só sabe hoje porque a gente passou por tudo isso. A gente viu isso acontecer. É necessário que as crianças voltem a ser criança. Uhum. Que as crianças subam em árvore, andem de pé descalço. Que as crianças tomem chuva. Que as crianças pisem na lama.
É necessário que isso aconteça. Que as crianças possam tocar na grama. Isso se perdeu completamente. Hoje, Tá se perdendo cada dia mais. hoje a gente tem alguns jovens que psicologicamente eles estão comprometidos, porque não teve o contato real com a natureza. Eles não sabem o que é a natureza. Eles não sabem o que é. Se eles verem um pássaro maior acima da cabeça deles, não vão nem saber identificar que pássaro é aquele. E você falando isso daí, me Verdade. veio na mente agora a defesa civil, né, que é o nosso assunto de hoje. Um jovem que viveu como você está falando agora assim, não o anterior, esse de agora, ele não tem nem noção da força da natureza. De hipótese nenhuma. Aí ele pega o carro, vem, aquele temporal que vai vir, ele vai, acha que o carro é um sei lá o que, né, um super-homem, e ele vai entrar na enxurrada e vai boiar e vai morrer. Exatamente. Aconteceu hoje, de madrugada. Mais um elitizado, mais um burguês, né, aí em Barueri, né, 2 carros de luxo, fazendo racha, terminou atropelando uma moto. A moça que estava na moto perdeu a perna de ontem para hoje. A moça perdeu a perna e o rapaz que estava dirigindo a moto está hospitalizado. Os dois estão hospitalizados. E eles fugiram, né, carros de luxo, fazendo racha em uma via de 50 km por hora. Então essa é a cruel realidade que nós temos. Que jovem, quem é que estava naquele volante? Que por sinal desapareceram, fugiram. Quem é que estava naquele volante? A gente viu há pouco tempo atrás. Aquele outro, né, Aquele do outro Porsche. lá, do Porsche lá, que matou o rapaz do aplicativo, né? Que demorou para ser preso, porque é da burguesia. Por isso que ele demorou para ser preso, né? Então, essa é a dura realidade que nós temos na sociedade. Quem são esses jovens? Aprenderam com o quê? Fazendo o quê? Aprenderam alguma coisa? Então eu acho que a gente precisa retornar. A gente precisa voltar ao caminho, né? À sociedade. E se não houver, aí entra o que a gente estava falando, se não houver uma campanha, como agora já estão falando, regular a internet e tal, se não houver uma campanha por parte da sociedade disso, nós estamos com o direito muito mais comprometido com o que já está hoje. Muito mais comprometido. Tem que ser uma campanha, Valdomiro, muito séria, muito profunda, porque Sim. às vezes as mães dão o celular pra criança, pra criança ficar quietinha. Eu vou Deixa o celular, pega o celular da mãe e fica... só para eu contextualizar, nós temos uma série de negacionistas aí. O governador do Rio Grande do Sul, né? Antes de acontecer essa catástrofe lá, ele alterou mais de 500 pontos da lei para permitir desmatamento no Rio Grande do Sul, para permitir burlar a lei de proteção ambiental do Rio Grande do Sul. Em seguida acontece uma catástrofe dessa. De 2019 a 2021 ele fez isso. Tá aí as consequências. O resultado. Então, nós estamos falando... Tá cobrando. Nós estamos falando de um governador, de alguém que foi eleito governador de um estado. Eu não estou falando só... Cadê os jovens? Ele é um jovem. Olha o negacionismo, a consequência de uma irresponsabilidade faz. Está lá. Então, quando a gente fala hoje, a gente fala muito bem sobre a defesa civil, né, o papel dessa brigada de defesa civil, a gente assim, poxa, é necessário cada vez mais a gente ter homens e mulheres na brigada da defesa civil, porque infelizmente nós temos inconsequentes na sociedade, porque não tiveram os princípios básicos de cidadania, entendeu? E a gente vai destruindo o nosso país, vamos destruindo a sociedade, vamos destruindo a família, né? Vamos destruindo isso. Eu estou falando família no sentido amplo de ser, tá? Porque infelizmente o país está à bancarrota. Por isso que eu digo que a família é a base de tudo. Então, tudo, se você parar e pensar, né, em termos assim, tudo, Valdomiro, está implicado. A especulação imobiliária. Pastor, quer Né? umas perguntas? Vamos às perguntas agora. Doutor Carlos Pitanga, de São Paulo. Ele disse: eu sou da Câmara, estou te assistindo.
Defesa Civil, será que é? Posso falar aqui? Deixa eu concluir. Não, Deixa a pergunta. porque Carlos Pitanga. Dr. Carlos Pitanga, Aham, da Câmara de São Paulo, está falando, aham, está nos assistindo aham. e falou que tudo isso, e na verdade é lindo, mas é fora da realidade. Posso? Não, mas vamos concluir. Ele termina. Tá, conclua, por favor. Porque não dá para escutar depois. É bom, mais agradável nós se unirmos Aham. para fazer tudo isso que o Senhor está. Diga ele que é um prazer. Diga ao doutor Carlos que é um prazer tê-lo ouvindo a gente aqui. Muito bom. Né? Gosto do comentário dele. É realmente, ele acha lindo tudo isso, mas a gente fica triste com essas tristes realidades que vem acontecendo. É a realidade que está acontecendo. É necessário, na verdade, que a sociedade se envolva. Vai ser fácil? Não é fácil. Nós estamos discutindo aqui, porque se a gente não precisasse estar aqui discutindo, as coisas estavam acontecendo Estavam ótimas, de um né? ótimo, maravilhosamente bem. Então, a gente vai conseguir alcançar a população, nós vamos conseguir, nós estamos aqui em nome da verdade, dizendo assim, olha, tudo que a gente está dizendo aqui é verdade. E Nós estamos discutindo. e a gente vai mudar a sociedade a partir desse momento? Infelizmente não, tá? Mas a gente precisa fazer reflexões dessa sociedade que nós estamos vivendo. É possível sim, mas uma andorinha não faz verão, né? E claro, eu gosto da coxa de retalho, né? Minha mãe me ensinou a gostar da coxa de retalho, porque através de pequenos pedaços de panos de cores diferentes, de tamanho diferente, a gente aquece o frio. É um Então, trabalho de formiguinha. as ideias, elas precisam vir de todos os lugares, de toda a sociedade, de todas as cabeças, para que a gente possa construir uma coxa de retalho, tá? A dura realidade é essa, é possível se modificar, mas não é fácil a modificação. Não é fácil. Inclusive, essas discussões, elas têm que ser frequentes, elas têm que ser amplas. Respondendo aqui, ele falou para você, mas a gente está aqui discutindo, então eu vou falar uma coisa, doutor Carlos, né? Que sim, é bonito, essa é o que a gente tem lá da Defesa Civil, a lei e tudo, mas se a gente não discutir sobre a Defesa Civil, se a gente não discutir sobre a nossa realidade, doutor Carlos, a gente tem, ela não acontece. Se a gente Não ficar pensando, vai mas é acontecer. lindo, não vai acontecer. Não vai acontecer sim. A gente tem que bater na tecla, tem que bater até conseguir. E o povo, Penso assim. a voz do povo é forte. A voz do povo, o povo unido e lutando pelos seus direitos, eles conseguem. Isso, Luzia, isso mesmo. E a gente tem que incentivar as pessoas Sabe? aqui a lerem, Valdomiro. Sabe? Não só ler no pessoa celular. que não livros. Eu amo livros, sempre gostei de ler. Então leiam sobre Eu o gosto do Brasil, livro. leiam sobre sabe assim, a formação da nossa sociedade. não é enganado Leiam, quando você leiam, lê. gente, leiam a formação do povo brasileiro, leiam sobre o descobrimento do Brasil, leiam. É muito gostoso. Informação. A Informação. informação, você não é. Quando você tem a informação, você pode chegar e debater. Sim. A pessoa lá não te engana. Exatamente. Você não é enganado. Agora, se você não tem estrutura nenhuma, como é que você vai debater com aquela outra pessoa? Você fica na Não onda, tem o sabor como, da onda. não tem como. Exatamente. Então, a gente tem que estar atualizado. Perfeito. Sabe? Tem que estar atualizado. Porque se você ficar esperando só a informação de outras pessoas, vem informações diferentes. O mundo Vem informações diferentes. O mundo é dinâmico, gente. Não é mais aquela coisa estática, não é mais aquela coisa lenta, né? Eu lembro que o programa de governo do Juscelino Kubitschek era fazer 50 anos em 5, né? No entanto, hoje a gente não pensa mais em fazer 50 anos em 5. Hoje a gente pensa em fazer 50 anos em 5 meses, em 5 dias. A tecnologia faz isso. Mas assim como você pode transformar o mundo, o país, de forma tão rápida, você também destrói a estrutura psicológica das pessoas em igual velocidade, né? Então a gente precisa estruturar as pessoas, mas para que a gente possa também estruturar um planeta, estruturar o planeta, a cidade, o país. Não há outra forma do que trabalhar para reconstruir as pessoas.
antes de se pensar na estrutura, tá? Da estrutura do país, da estrutura da cidade, da estrutura do planeta, a gente precisa estruturar as pessoas, trazer de volta as pessoas. E não há como fazer isso sem que a gente possa discutir e buscar meios. É Não tem jeito. conversando, é dialogando. É falando. O diálogo é fundamental. O André falou que, perguntando, né, o André, Carapicuíba, André de Carapicuíba está perguntando. se a minha casa está rachada e eu estou desconfiado, eu tenho que chamar a defesa? O André de Carapicuíba, ele está perguntando se a casa dele está rachada, como que ele faz? Ele tem que chamar a Defesa Civil? Sim. Se ele entende que é uma rachadura grave e ela está evoluindo, tá? Ele pode e deve chamar a Defesa Civil para avaliar a casa dele. O que vai acontecer é o seguinte: se a Defesa Civil avaliar a casa dele como risco iminente de queda, né, de desmoronamento, seja lá o que for, a Defesa Civil vai pedir para ele sair da casa. Ele vai ter que ir para a casa de um parente, vai ter que ir para um local para que eles tirem a vida dele de risco. Inclusive, eu entendo assim, se a casa dele às vezes está apresentando essa rachadura, de repente é uma estrutura falha geológica do terreno, né? Não dá pra gente avaliar daqui. De repente pode ser, quem vai né? poder fazer isso são Não, os assim, técnicos. não digo no que caso estão lá. dele, mas assim, de uma pessoa que tiver esse problema, às vezes a defesa vai avaliar e ver que não é só do problema, não é só dele ali, é da vizinhança também, né? Pode ser. Por isso que é importante chamar a Defesa chamar, Civil, né? para que eles possam analisar de perto a situação da casa dele, a situação do entorno. Tem mais A perguntas? Fátima Silva, de Belo Horizonte, ela pergunta se como a gente pode ver essa mudança que vocês estão falando aí para ajeitar situações, mas nós temos que votar no que é certo, né? Não no que é errado. A Fátima Silva de Belo Horizonte, ela está falando que como que a gente vai ver essa situação? Ela fala de que situação? De que a situação assim? Situação política. Votar, que ela diz, é político. Tá. Então vamos lá, eu vou. políticos. Fátima, a questão política do nosso país, ela passa por dois aspectos. Ela passa pelo aspecto pessoal da nossa avaliação, porque nós temos as nossas convicções políticas individuais, cada um de nós temos, e passa pela avaliação da conjuntura, da nossa observação do que vem acontecendo. Então, de acordo com o que a gente observa que vem acontecendo na nossa cidade, né, das ações que foram feitas pela atual gestão política, seja lá ela que esteja lá, a gente vai tirar nossas consequências, mas nunca de forma pessoal, nunca imaginando que aquela gestão política que ela esteja vai nos trazer algo particular para dentro de nossas casas. Quando a gente pensa de forma coletiva, o nosso pensamento diz: essa gestão que está aí fez alguma coisa para o todo, para a cidade, para a rua, para o bairro, né? Isso é bom para todos. Aí a gente vai lá e a gente pode dar continuidade àquilo que a gente entende que seja bom, ou a gente pode mudar o que a gente entende que seja ruim, né? Politicamente falando. Mas é necessário fazer essa avaliação política. A força está no povo, né? Eu sou sua fã, Fátima. Obrigada. Mas são muito A minha inteligentes. Você sabe que até tinha chama Fátima. Tá lá, essas Fátimas. Todas as minhas amigas que tem um nome de Fátima são pessoas fantásticas. Imagino! Tinha chama Fátima e é o máximo. A Andréia, do Valadares, né? Governador Valadares. Isso. A Andréia fala que aqui nós estamos fazendo uma grande campanha para tirar todos aqueles prefeitos e vereadores que já têm 4 a 5 a 6 mandatos e colocar tudo novo. A campanha é forte e estamos vencendo. Parabéns, Andréia. André, é isso, André. É isso. Remalvar. André,
Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente precisa realmente fazer, não renovar por renovar, mas para que a gente possa nos encontrar como cidadão, como cidadã. Nós temos demandas, né, como pessoas, como trabalhadores que somos, e a gente precisa que a cidade funcione. A gente precisa que o país, que o Estado funcione. E para isso, nós precisamos colocar representantes de fato nossos, que possam, na verdade, responder aos anseios do conjunto da sociedade. Parabéns, André, você e toda a cidade aí. O Pedro de Cotia. Onde é Cotia? Cotia é aqui. Cotia é aqui, interior de São Paulo, É, aqui do de lado. São Paulo. Então, tá perguntando se pode ter um conjunto de pessoas que possa batalhar para fazer a campanha política, só pode ser político, ou a sociedade em si pode se reunir? Opa, pergunta excepcional. Excepcional, né? Pedro, Pedro. todos nós somos agentes políticos. Todos nós, tá? A gente faz Então, política 24 horas. todas as pessoas, todo cidadão, toda cidadã são agentes políticos. E a política partidária, né, ela é uma consequência do conjunto desses agentes políticos. Não só a política partidária, aqueles políticos que já são eleitos, que estão nas câmaras, nas assembleias, não só eles podem atuar, mas principalmente toda a sociedade pode atuar cobrando deles o que é as demandas da sociedade. E sim, todos podem se reunir, fazer uma excelente campanha, no sentido como fez anteriormente a Andréia, né? De modificar, né, a gestão política da sua cidade, mas também de qualificar, de atestar essa gestão que esteja, ou modificar elas, entendeu? Então, pode sim e deve juntar um grupo de pessoas, tá, para dizer, nós queremos tal coisa, e ir atrás disso. É possível e deve ser feito. Meninas, manda um abraço aí para o pessoal de Belo Horizonte. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes de Belo Horizonte. Muito obrigado pela audiência. Natal. Deus abençoe a vida de todos vocês. De Brasília, Minas Gerais, Curitiba, Sergipe, Recife, Rio de Janeiro. e São Paulo. Sampa. A todos vocês, que Deus ilumine a vida de cada um e que eu desejo que os nossos ouvintes, que essa semana possa ter palavras positivas, notícias boas na vida de vocês, que tudo de bom, que aquilo que você tanto quer, que aquilo tanto que você tanto espera, venha acontecer na sua vida essa semana. Abençoa a vida de todos. O nosso programa está terminando. Calma. Um abraço aí para 2.234 pessoas na rádio. Fala aí, Fátima. 2.234 pessoas. Obrigada por essa audiência. Muito obrigada. Muito obrigada. Que assim, o nosso programa ele tem o objetivo de informar, né? De discutir e de principalmente despertar nas pessoas o diálogo, a discussão sobre as situações do nosso país. E 239 pela internet. E 239 pessoas pela internet. Um abraço, nosso muito obrigado. E que no próximo programa nós estejamos aqui novamente. Opa! Valdomiro, Um abraço pode falar a todos. também. Mande seu recado, Valdomiro. Eu fico muito lisonjeado, né, com o convite de vocês, com a participação nessa rádio, nesse podcast, né, com a presença ativa dessas pessoas interagindo, fazendo perguntas, né, nos orientando, né, nós aprendemos aqui, né, isso aqui é um conjunto de ações de aprendizado, né, de troca de ideias, e eu fico muito lisonjeado com isso, né, faço das palavras dessas Com certeza, meninas, vamos convidar você para vir mais vezes aqui. faço das palavras dessas meninas minhas, né, quando se reverencia
as mais de 2.000 pessoas na rádio, as mais de 200 pessoas na internet, né? As pessoas de cada estado desse país participando deste momento oportuno, e agradeço, né? Por estar aqui, poder dialogar com vocês, diante não só da presença física de vocês, mas da presença divina, né? Que certamente não temos dúvida que o Pai está aqui presente junto com a gente, o Paizão, eu chamo de nosso Paizão lá em cima, tá? Está aqui presente junto com a gente, então eu fico muito feliz, né? Por este momento, por esse espaço, tá lisonjeado, e vocês podem contar comigo em todo e qualquer momento para a gente fazer um bate-papo tão descontraído e gostoso como esse. Obrigada. Não tem mais perguntas? Tem? Pode fazer. Vamos lá. A Cristina Market, ela fala assim que é bom o programa, né? Gosta muito do programa, assiste toda terça-feira, mas ela está perguntando a Valdomiro. Valdomiro que se tem alguma rede ou alguma lei que a gente possa procurar para poder se unir e fazer uma campanha. Eu tenho a minha página, Valdomiro do Fórum, ou Valdomiro do Fórum de Saúde, podem acessar a nossa página. Para fazer campanha, a depender do local onde você esteja, é necessário você conversar com o pessoal na cidade, né? Depender da cidade que você esteja, você se unir com essas pessoas, né? As campanhas se fazem justamente quando vocês têm ideais muito parecidos, então com certeza você vai encontrar, sabe? Eu faço um trabalho em defesa do SUS, em defesa da saúde pública, tem grupo de pessoas que fazem o trabalho em defesa da educação, embora a saúde não é só ausência de doença, né? A saúde está dentro do aspecto com a alimentação, com a educação, moradia, com a informação, todo, né? O SUS tem círculo. isso pra gente. A moradia. Né? Então, mas tem pessoas que buscam especificamente, né, a escola para fazer a campanha, outros buscam especificamente a moradia para fazer a campanha, né? Então, você pode, na verdade, se unir a essas pessoas, buscar onde elas estejam, para que você possa fazer. Mas vem com a gente na nossa página, entre em contato com a gente lá no direct, que a gente vai conversar e a gente vai direcionar, né, você e qualquer pessoa que queira participar. Inclusive, eu esqueci de falar que você é técnico de segurança, né? E sou técnico em segurança do trabalho. Vitor de Pirituba está perguntando se tem alguma rede que a gente possa, você já até... Isso, Valdomiro do Fórum de Saúde ou Valdomiro da Saúde. Pode entrar, Vitor, também estamos em Pirituba e a gente vai conversar. Se quiser chamar lá no direct, fique à vontade para a gente bater um papo. A Marília está perguntando também para as meninas qual é a próxima pessoa que vai estar. Isso aí é perguntas bem... Terça-feira, o próximo programa? Terça-feira eu vou ver direitinho. Porque a gente tem uma lista de pessoas. Mas às vezes tem que confirmar, né? Como ainda tem uma semana, a gente tem que confirmar. Obrigado, um gente. abraço, obrigada a todos obrigado aí. mesmo, viu? Até terça-feira. Terça-feira estaremos em nome aí. de Jesus. Grande abraço. Você acabou de assistir o programa Seu Nome é Sucesso. Na próxima semana estaremos de volta no mesmo horário. Não percam!